base não sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos continuar as meditações que estamos fazendo nesses cultos de meio de semana, sobre as últimas frases de Jesus. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse episódio que acontece no alto da cruz, ele é crucial. Alto da cruz, crucial. Ele é um episódio muito marcante. Foram poucas horas, mas foram as últimas horas. Foram horas que foram preparadas pelo próprio Pai durante milênios, para que nós, seres humanos pecadores, afastados de Deus, por nossas condutas, por nossas palavras, nossos pensamentos, rumando ao inferno, para que nós meditássemos profundamente sobre o tamanho do sofrimento de Jesus, o quanto ele padeceu naquelas poucas horas, para que nós não precisássemos eternamente ir para o inferno. Meditamos sobre a primeira frase, quando depois de toda aquela gritaria e blasfêmia de todo mundo, Jesus fala uma prece, uma oração em favor daqueles que o estão assassinando, mas também em favor de cada um de nós, quando ele roga ao Pai: Pai, calma, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E então, depois da discussão entre os dois assassinos, os dois malfeitores, um de cada lado, aonde um mandou outro calar a boca, porque sabe que os seus erros os levaram à cruz e que Jesus não fez nada, e que olha para Jesus e diz: lembra de mim, Senhor, eu estou arrependido, eu não posso fazer nada, olha para mim com piedade. E Jesus olha para ele e diz: em verdade eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Essas foram as duas frases sobre as quais nós meditamos. A primeira, uma oração por nós, naquele momento de agonia, de dor, depois de ter levado chicotadas, bofetadas, depois de pregar. Imagina aqueles espinhos cravados na face dele. Ele extenuado, chegou a desmaiar carregando a cruz, pregar nos pulsos, nos pés, os cravos, e ele ainda tem tempo de orar por nós, para que Deus não derramasse a sua ira sobre os homens. E no segundo momento, ele ainda mostra que mesmo no último momento, ainda há uma oportunidade, quando existe um último momento, onde Deus esquece tudo o que passou. Imagine tanta coisa errada que aquele cidadão fez. Mas como houve um arrependimento profundo e sincero, Jesus diz: hoje, acabou tudo, passou tudo. Tu confiou nessa minha morte? Era só isso. Hoje tu vai estar comigo no paraíso. E então, vem o texto de hoje. Está registrado em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, onde lemos: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou e o levou para a sua casa. Junto à cruz, muitas pessoas estavam ali, mas apenas um grupo reduzido de pessoas que acompanhavam Jesus. E um discípulo, o mais novo, o garotão entre eles, talvez 14, 16 anos, João, aquele que achava que Jesus era um paizão, aquele que via em Jesus tudo que representa amor. Também estava Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mãe de Cleopas, e Maria Madalena. Com certeza, todos eles cheios de dor,
todos eles com muitas lágrimas nos olhos e com muita dúvida. Talvez a fé deles naquele momento fosse aquele fio de pavio que ainda fumega. Como compreender tudo aquilo que passou? Eles estavam 3 anos junto com Jesus, Maria a vida toda. Mas viram os milagres, viram as palavras de amor. Nada de errado ele havia feito. Todas as curas. E agora, prestes a morrer, crucificado. Como encarar aquele momento tão difícil? E no meio de toda aquela dor, de toda aquela agonia, onde Jesus carrega o meu, o teu, os nossos pecados, ele ainda tem tempo de olhar para sua mãe, aquela que o carregou no colo 9 meses, no luto. Depois o carregou no colo, deu-lhe de mamar, ensinou a falar, a andar. E com muito amor, ele quer dar algo para ela nesse último momento. Ele não tem nem as vestes para dar, porque os soldados repartiram entre si. O que ele dá é a atenção para aquela que está com o coração despedaçado. Imagine você vendo seu filho injustamente crucificado. O interessante é que Jesus não a chama de mãe. Ele diz: mulher, aí está teu filho. E só em 2 momentos na Escritura Jesus chama ela de mulher. Antes de fazer o primeiro milagre, quando Maria vai dizer: ó, acabou o vinho lá na festa de Caná, ele diz: mulher, não é chegar a minha hora. Ou seja, eu não comecei ainda a exercer minha função de Messias na prática, e a partir dali ele vai começar. E agora chama de mulher, por quê? Ele quer esconder a identidade da Maria? E a mãe dele está aí, vamos crucificá-lo também. Não, eu não corria perigo, o problema era ele. Mas tem um significado muito profundo quando ele a chama de mulher. Ele está indicando que aqui, com sua morte, termina a missão dela como mãe de Jesus. Em breve, após a sua ressurreição, acabaria também o estado de humilhação de Jesus e começaria o estado de exaltação. E Maria não veria mais nele o Filho, mas o seu Salvador. Porque ela também precisava da graça de Deus. Por isso que no cântico dela, quando ela engravidou, ela diz: eu estou alegre em Deus, o meu Salvador. Ela sabia que ela também precisava de um Salvador. E Jesus, com essa mulher, está lembrando isso para ela. E João compreendeu as palavras, tanto que o texto diz que a partir daquele momento, ele a leva para casa e cuida dela como sendo mãe. Daquele momento, ou seja, vamos lá, Maria, agora você é minha segunda mãe. Ele não deixa ela ver os últimos momentos de agonia, de dor e a morte do filho. Onde estava José? Alguém poderia perguntar. Muito provavelmente já tinha falecido há muito tempo, porque a última vez que vemos José na história de Jesus aos 12 anos. Depois disso a Bíblia não fala mais dele. Onde estão os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus não criam nele, debochavam dele, zombavam dele, até o momento da ressurreição. Porque depois do momento da ressurreição há uma reviravolta na vida deles. E se não todos, mas grande parte deles acabam se tornando também discípulos de Jesus. Com esse exemplo, Jesus mostra que nós devemos sempre lembrar dos nossos pais. Mesmo na dor mais profunda que nós estejamos passando, sempre olhemos para eles. Lembrando que o único mandamento que tem uma promessa é o mandamento que diz: honrarás a teu pai e tua mãe, para que vás muito bem, tenhas dias felizes e muitos dias sobre a terra. Honrar, respeitar, amar o pai
e a mãe, sempre. Porque Deus quer preservar a família. Para Deus a família é muito importante. O casamento é muito importante. É por isso que o diabo ataca tanto o casamento. Nunca esqueçamos que a única coisa que a gente trouxe do paraíso é o casamento. A gente perdeu a santidade divina. Mas Adão e Eva saíram casados. Por isso o diabo ataca tanto o casamento com tantos divórcios, tantas brigas, tantas intrigas. E hoje com essa questão de gênero, onde você não pode mais falar em sexo masculino e feminino, que nós somos do gênero humano, mas faz tudo para tentar de uma ou de outra maneira confundir. Porque o que Deus quer que sempre saibamos é que nós somos criados para vivermos em família. Pai, mãe, esposa, filhos. E que todos nós somos uma grande família também espiritual. Por isso que quando Jesus ensina a oração modelo, ele não chama meu Pai, meu Deus, ele chama de Pai nosso. Eu vim aqui para incluir vocês novamente na família do Pai. E isso tudo precisamos lembrar também nesse momento. E então, olhando para a cruz, nós vemos que 3 frases já foram ditas e que 3 horas passaram. Jesus foi crucificado às 9 horas e está chegando perto do meio-dia. E então acontece algo fantástico, único. Aquele que é a luz do mundo, o Criador do universo, está morrendo. E a natureza, então, resolve também, nesse momento, fechar os olhos. A Escritura Sagrada diz que há trevas sobre toda a terra, do meio-dia até 3 horas da tarde. E em vários relatos do Império Romano nós temos esse fato, de pessoas que não eram cristãs, que durante 3 horas houve em todo o Império Romano trevas, mas não só. Dionísio, lá no Egito, ele deixa registrado o seguinte, nesse momento, ele diz o seguinte, ele diz, ou Deus está muito chateado, ou ele está compadecido de alguém a quem ele muito ama. 3 horas de trevas. Imagine os animais, os pássaros, todos em silêncio, sem saber nada do que está acontecendo. Aqueles que estão ali apavorados, o que é isso? O texto bíblico diz assim, nós lemos ele em Mateus 27, 45 a 47. Desde a hora 6ª, meio-dia, até a hora 9ª, 3 da tarde, houve trevas por sobre a terra. Por volta da hora 9ª, aí às 3 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam, ele está chamando por Elias. Não entenderam o hebraico de Jesus e achavam que ele clamava por Elias. Na verdade, não é uma queixa, não é uma reclamação de Jesus com Deus, por que me desamparaste? É uma confissão. Essas palavras revelam o quanto Jesus está sofrendo. E não podemos imaginar o quanto ele sofreu naquelas 3 horas de trevas. Não teve um eclipse solar. Não foi uma nuvem que cobriu o sol. Simplesmente os astros deixaram de iluminar a terra. E isso é incompreensível. Mas aconteceu. O profeta diz que ele carregou as nossas dores, a nossa iniquidade, que ele foi transpassado, ele foi furado, ele foi atravessado
por causa dos nossos pecados, e que Ele morreu em agonia dolorosa. Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonado por Deus. Lutero, após meditar 3 dias sobre essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Exclamou: Deus por Deus desamparado, quem pode compreender? Grande é esse mistério. Jesus não deixou de ser Deus em seu estado de humilhação. A Trindade não foi desfeita. Não houve uma ruptura entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo assim, neste momento, Jesus sentiu em seu corpo e sua alma o abandono de Deus, e a nossa razão não pode compreender isso. Porque o que aconteceu foi que Deus, nesse momento, deixou Jesus sofrendo de fato e de verdade toda a dor do mundo, sem consolo, sem graça, sem misericórdia, sem alívio. Jesus sofreu o abandono do Pai e do Espírito Santo por nós, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Esse foi o preço pago pelos meus e pelos teus pecados. Por isso que é tão grave quando alguém despreza tudo o que aconteceu na cruz. Por isso que é tão grave quando alguém simplesmente diz: eu não tenho tempo para isso, eu não creio nisso. Ele está desprezando todo esse sofrimento de Jesus, dizendo: não quero saber disso. Ele está desprezando a oração que Jesus fez lá na primeira frase, quando disse: Pai, calma. E essa calma do Pai vai até o último momento, quando então Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para aqueles que zombaram, riram, não tiveram tempo e escolheram o seu próprio lugar. Que eu e você estejamos do lado certo sempre. Ainda é tempo da graça. Deus continua nos chamando, estendendo a mão toda vez que a palavra é pregada. E não deixemos para a última hora como aquele cidadão. Ele teve a oportunidade. Talvez quem pense em deixar não terá, porque está zombando de Deus. Querido irmão, querida irmã, é maravilhoso a gente olhar para tudo o que aconteceu na cruz, porque foi por nós. Foi muita dor, muito sofrimento, muita agonia. Mas com esse desamparo do Pai ao Filho, nós temos a certeza que eu, você, todos que creem nunca serão desamparados. E não existe consolo maior do que este. Deus, o Criador do universo, está sempre comigo, porque Ele me ama. Me ama tanto que deu a sua vida por mim, para reavê-la 3 dias depois, mostrar o seu poder, vencendo o inferno, a morte e o diabo por nós. Que a nossa oração nesse momento possa ser: Senhor, muito obrigado por sofreres tanto por mim, sem eu merecer, para que eu não sofresse eternamente no inferno. Mantenha-me firme nessa fé e me dê um coração agradecido todos os dias. Amém. Que assim seja. Que a graça, o poder, o amor de Deus estejam com todos nós em todos os dias da nossa vida, e que nós possamos, nesse momento de Quaresma, meditar profundamente, com alegria, sobre tudo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Amém.